Olá, pessoal, tudo bem? Hoje, eu sou a Márcia Bastos, sou sócia e fundadora da Conexão Talento, e hoje a gente está aqui com um projeto incrível do Somos Empreendedoras que a Conexão Cash está produzindo, não é, Letícia? Nossa, eu tô muito feliz de estar aqui. Feliz mesmo, porque a convidada de hoje foi a primeira que topou o nosso Somos Talk. E a gente está realizando, assim, um projeto incrível que deu certo, né? Numa conversa informal e chegamos até aqui. Eu vou me apresentar, eu sou Letícia Torzek, multifranqueada das marcas Valizere e ReHap, aqui na cidade de Niterói. E hoje eu estou muito feliz de estar aqui junto ao Somos Empreendedores e Conexão Talentos. Quando a gente falou com ela, gente, eu sou muito fã de carteirinha dela, do negócio, enfim, sou muito fã. Hoje a gente vai falar de protagonismo feminino no mundo cervejeiro. E aí, nada melhor do que a nossa convidada, que para mim é uma pessoa muito especial, é uma mulher que realmente desbrava, uma mulher que não tem medo, uma mulher que inova e que mostra que a mulher pode estar em qualquer lugar que ela queira estar. Então, com isso, a gente está aqui com a Ingrid Matos, né, Letícia? Gente. Oi, Ingrid. Olha, gente, a Ingrid, para quem não conhece, é engenheira química e beer sommelier. Ela chegou na Masterpiece em maio de 2020. Eu estou fazendo uma colinha aqui porque é grande, né? O currículo é extenso. E de lá para cá, ela criou 90 receitas e ajudou a marca a conquistar 18 medalhas para seus rótulos, gente. Agora já é vou corrigir que a gente coisa. já tá com 25. Uau! Gente, mas é muito premiado esse Somos Talk de hoje. Muito, muito. Se puder fazer um corte, colocar aquela foto da Adriana, né? Ai, eu adoro. Realmente, você, né? Outra mulher depois daquela foto, né? Senhora, inclusive amo. Eu fiz aí eu entrando, mas tudo bem. Eu fiz uma palestra agora em Porto Alegre que era sobre essa questão de receitas vencedoras. E eu montando a apresentação, eu falei, eu não vou perder a oportunidade de mostrar essa foto enorme para esse monte de homens que estão aqui assistindo agora. Eu falei, vai. Pensei na Adriana na hora. Então, na hora que eu fui me apresentar, bom, essa aqui, com esse pescoço pesado, sou eu. Ai, que linda, Mas pode gente. terminar, eu te cortei. Tem mais algo para falar dela? Né? Então, conta. Então, são 25 medalhas. Quando a Joy Operation entre a Masterpiece e a cervejaria Máfia se concretizou, a Ingrid se viu à frente. Ela tá à frente de 2 fábricas de cerveja em Niterói. Então, assim, não há outras mulheres na frente, né, de fábricas cervejeiras. Eu acho que a Ingrid tem esse mérito aí. E a gente está muito orgulhosa de ter você aqui no Somos Talk. Eu estou muito feliz de estar aqui, de ter participado da ideia principal, daquele insight ali naquele ônibus. Foi maravilhoso também, foi um projeto incrível do Somos. E que a gente foi tentar explicar rapidinho o que era aquela lata de cerveja e surgiu toda essa ideia. Então, estou muito feliz. Eu adoro participar desse grupo. Eu prezo muito por incentivar outras mulheres para que saiam da margem, né? Que a gente tem direito, sim, a gente pode, a gente tem potencial para ser o centro, frente de qualquer coisa que a gente quiser, literalmente. Então, eu acho muito incrível esse incentivo, né? Porque é um exemplo, sim. E dividir conhecimento é uma coisa muito generosa, é muito sábia. E quem consegue dividir sempre soma. Então, fico muito feliz de estar aqui. O som de como vai ser esse papo hoje, meu Deus do céu. Ai, vai ser muito bom. E eu estava ouvindo um podcast falando assim, tem gente que fala pra gente que é sorte, tudo na vida é sorte. Mas até pra gente ter sorte, a gente tem que sair da nossa zona, né? Não adianta, até quem ganha na loteria teve que sair de casa para jogar. Né? Então a sorte não foi tanta sorte, a pessoa correu atrás dela, né? E a nossa conexão foi muito interessante por isso.
né? Com relação à Ingrid, a gente foi fazer um evento no Masterpiece, assim, muito despretensioso, um evento de confraternização. A Ingrid foi tão generosa, recebeu a gente com tanto carinho. Fez degustação de todas aquelas cervejas, falando tecnicamente, não era? A gente ficou assim, oi! É isso que a gente fala, é botar excelência no que você faz, né? É fazer com maestria. E você, Ingrid, faz isso. Você põe amor no que faz e fica muito evidente pra gente, né? E aí, a segunda etapa, a gente foi fazer um passeio com Somos Empreendedoras e a gente foi num teatro ver uma peça maravilhosa, que é a Frágil Fora da Caixa. E a Ingrid ofereceu, no caminho, as cervejas da Masterpiece. Também foi um mimo que ela deu, né? Ela fez além da expectativa. E foi um sucesso. E quando eu olhei para a Márcia, falei, vamos fazer um Somos Tem que Talk. ser ela Tem que primeiro. ser ela. Não é à toa que você tá Não aqui. é à toa, não foi sorte, fez. né? São oportunidades que a vida vai apresentando pra gente. Principalmente, eu adoro a bebida, né, em si, ela carrega um peso muito cruel. Então, quando a gente fala, a pessoa está bebendo, ainda carrega uma forma pesada, uma atitude pesada. Para mulher, então, né, mulher bebendo é muito feio, digamos assim. Então, eu gosto muito de incentivar esse consumo consciente, claro, mas de forma nobre, de forma inteligente, porque a bebida, todas em geral, destilado, não alcoólico, e a cerveja, ela é nobríssima e ela é o tempo inteiro um aprendizado. Então, eu adoro ver mulheres bebendo cerveja boas, com boa execução, com história. E aquela confraternização, aquele momento gostoso, ser selado com uma bebida tão nobre que é a cerveja, né? Até porque você levou a da mulher, Eu né? levei a da mulher, né? Então, foi tudo realmente calculado, que aquele projeto Na verdade, a gente fala que mãe não escolhe o filho preferido, mas aquele projeto é um projeto maravilhoso, incrível, que a gente fez com a Bol, né? E quando eu vi que ia ser uma ida a um teatro com uma peça tão dedicada, né, com uma história tão bacana, Tão profunda, né? eu falei, eu preciso casar isso, lógico, com uma cerveja nobre, bem executada e com uma história tão linda quanto ao passeio. Ao passeio não, né? Ao encontro que a gente fez ali naquele dia. Não, e foi uma delícia, né? Oh, que noite, né? Foi Como a linda gente aprendeu, mesmo. a gente saiu da caixa mesmo, Literalmente. né? É. Ô Ingrid, você sabe que eu trabalho com RH, né? A Conexão já teve o prazer de comemorar vários eventos nossos lá na Masterpiece. A Ingrid sempre abriu as portas para a gente lá da Masterpiece. Fizemos agora os 10 anos da Conexão lá. E você sabe que quem é de RH adora falar de gente, conhecer gente, entender de gente. Então, por conta disso, a gente criou um quadro aqui agora no Somos Talking, que é de mulher para mulher. Maravilhosa, adorei. Eu adoro! Adoro, tem música até com isso, né? Tem música, tem uma Vinheta, do varejo aí vinheta. que fala sobre isso, enfim, não vou falar, mas eu adoro. E aí, nesse quadro, o que a gente pede, né? A gente pede que você traga uma frase de uma mulher que te inspirou. Pode ser uma frase de uma pessoa da sua família, pode ser uma pessoa conhecida aí do mundo, né? Enfim, alguma frase que para você marcou a sua trajetória, a sua vida pessoal, enfim. Eu tenho um anjo que cuida de mim, não aqui. Não tem problema se emocionar. Faz parte, emoção é... Ela é uma amiga minha que me colocou no mundo da cerveja. Ah, então teve. Eu preciso dizer que isso não é choro de dor, isso é saudade. Ai, que linda. E ela falou comigo, seja forte, persistente e não duvide nunca do seu conhecimento, porque eles vão fazer você duvidar. Então, Nossa. esse é meu lema. Então, toda vez que eu inclusive, sou chamada de teimosa, né? Quem nunca? Me falam com constância que eu sou uma pessoa... Ai, que lindo. Gente, eu amei essa Seja frase. forte, persistente e não duvide do seu potencial, porque eles vão te fazer duvidar. É o tempo todo. Nossa. A gente sabe. É verdade. Todo momento alguém fala, tem certeza? Esse tem certeza não é porque você não sabe, não é porque ele sabe que você não sabe, é porque ele quer que você não tenha coragem de fazer. Né? Então,
em todos os lugares que tem uma mulher, a gente sempre tá em xeque o nosso conhecimento. E a gente, por muitas vezes, recua, porque acha que, será que eu sei mesmo? Uhum, Então, perfeito. essa é uma coisa que eu pego, assim, na minha alma. Quantos anos você tinha quando ela te falou Isso isso? foi em 2017. Ah, Foi assim, na hora que eu vim, que eu falei, tá nossa, bom. eu não vou bater de frente, se vou fazer desse jeito. Ela falou, todo mundo vai duvidar, seja perseverante, não duvide do seu potencial, porque eles vão te fazer duvidar o tempo inteiro. E aí é diversas vezes que eu vejo assim, que alguém pergunta, mas você sabe? Então a gente tem aqueles 3 segundos assim que é sim, eu sei, mas eu não vou falar. O sim, eu sei, vou ter que provar para ele, né? Perfeito. E Aham. o sim tão natural. Esse costuma demorar um pouco pra sair. Eu tô aí na luta dele, mas é sempre aquele. Será que eu sei tudo mesmo? Porque a gente sabe de mulher para mulher, né? Que parece que por mais que a gente saiba tudo, que a gente estude tudo, que a gente queira entender de tudo, estudar tudo, é como se não fosse suficiente, né? O tempo inteiro. Mas ela tá ali por sorte, Aham. né? Ela tá ali porque. Ou às vezes pensa uma maldade, Sim, né? Que a gente sabe. Uhum. Aham. Então, por todos os momentos, a gente tá sempre em xeque, né? Uhum. Do conhecimento. E Então, como é que você entrou nesse mundo cervejeiro? Como é que foi isso, assim? isso é meio E você doido. já me contou, mas eu quero que todo mundo conheça. Eu era da parte ambiental, né, gente? Eu Uhum. participei durante. Eu comecei o meu primeiro estágio na E a faculdade. sua formação É em... engenharia química, Uhum. então eu comecei com um estágio na faculdade e eu fazia parte de uma consultoria ambiental do interior de Minas, que nem é tão interior assim mais, olha só, Ipatinga é grande. E, e eu sempre gostei muito do processo, né? Processo é muito Uhum. legal, eu adoro o processo industrial. Então, na faculdade eu sempre gostei muito dessa parte de operações. E eu era muito boêmia, gente. Minas, né? Eu não preciso falar que eu me formei no bar primeiro do que na faculdade. Lá a presença era Por que garantida. será que eu gosto tanto dela, gente? O pós-aula, o meio-aula, ou durante a aula, eu sempre estava ali, né? Marcando a minha presença, claro. Fazia chamada no bar da faculdade. E, inclusive, até a dona do bar da faculdade, direto assim, ela já apareceu umas 2 vezes. Ela, cara, você conseguiu? Eu falei, sim, acredite. Porque Olha. isso foi, durante muito tempo, um projeto meu de dentro da faculdade. Tá, Com mais 4 amigas. Uma delas nem bebia e as outras embarcaram na minha. tá bom. Assim, né? Foi totalmente, vamos fazer cerveja? Aí, hã? E um professor que eu amo, que ele é... Isso há quantos anos atrás? Isso foi em Porque 2000 e, sei lá, 13. Porque a cerveja, a moda da cerveja de fazer é bem recente, eu digo. A gente percebe o Teve o boom, movimento. né, da Isso, cerveja artesanal. Mas sei lá, isso isso. foi em 2012, 13, cara. Eu Ah, acho que foi isso mesmo. uhum. Não tem tanto tempo Ah, assim. 10 anos, mas né? ah, E eu falei com as meninas, vamos. E a gente teve um professor incrível, maravilhoso, que é uma pessoa assim que eu admiro e respeito muito até hoje. Inclusive, eu falo que foi ele que criou esse monstro. homenageia ele, então. Léo. Ele sabe o que é dele que eu tô Aham. falando. Léo, você sabe que você é responsável por isso aqui. Com certeza. Ele sabe. E a gente começou a fazer na faculdade, para fazer TCC e tal. Na faculdade que eu fiz, tinha um projeto bem legal que a gente começava no 6º período a fazer um projeto que seria entregue só no 10º. Então, a gente teve um tempo bem legal para poder fazer isso. E a gente começou a fazer cerveja em paralelo. Eu trabalhava com outra coisa, e, enfim. Mas era mais para consumo. Dava É, conta, gente. A gente fazia, na época, acho que era 30 litros. tá bom. E aí passou aquele, né, coisa de faculdade, aí eu saí da faculdade não, né? Conheci um outro grupo de amigos que tinha um rapaz que fazia, juntei com uma outra menina que eu conhecia, a gente começou a fazer, e aí eu falei, cara, eu acho que isso pode ser mais do que hobby. Na época eu nem imaginava, sinceramente, que poderia ser uma profissão a fundo, Tá né? bom.
foi quando eu conheci também o pessoal de uma cervejaria que é lá da minha cidade, que eu amo de paixão também. Vou mandar um beijo pro Rafa. Vou ir deixando os beijos aqui do pé. Não tem problema, aqui é pra isso. Que é o pessoal da cervejaria Bruder. E ele falou, cara, eu trabalho com isso, de verdade. Eu falei, opa. E aí eu fui para Belo Horizonte, né? Saí do interior, fui para BH para começar a procurar curso para poder aprofundar. E aí fiz o meu primeiro curso de tecnologia cervejeira. E lá tinha em Belo Horizonte, né? Eu saí do interior e na hora que eu vi Belo Horizonte, falei, não, meu Deus, tem um mundo fora de lá. E em Belo Horizonte tinha uma vaga de emprego e tal, que foi onde eu conheci a Ana, que é a pessoa da minha vida. Beijo pra Ana. Ela tá lá. Ela. Tá escutando. Tá escutando, sempre. Deve estar morrendo de Com orgulho. certeza, isso eu tenho certeza. E a gente teve uma conexão, assim, fantástica e absurda. Assim, eu falo que se a gente pudesse escrever um livro da nossa história... E por que não, tá? Já vou deixar aqui o desafio. Nossa, é uma história muito bonita. Eu brinco que a gente viveu 60 dias intensos, que eu conheci ela só durante 60 dias. Nossa! Inclusive, a gente tem a Verônica no grupo do Somos, que tá doida para produzir um outro livro. Então, Nossa, conversa com ela, porque eu acho que vale a pena. Você tem uma história que eu já conheço e vale a pena, tá? Se eu De for contar verdade. essa história minha e da Ana, então, socorro. Assim, é muito bonita, é uma história muito bonita. Então, toda vez que eu me emociono, eu falo que a pessoa fica, ai, meu Deus. Não, o luto, a dor já foi, né? Enfim, mas a saudade Mas é porque é intenso, né? muito. Foi intenso, Na né? verdade, eu brinco, inclusive, com a mãe dela e com os nossos amigos que a gente conheceu, que o mundo não aguentaria nós duas. Ia ser pesado demais. Ia ser entendeu? muito, né? Em 60 dias a gente destruiu Mudou. meio Belo Horizonte, então a Entendi. gente não podia, entendeu? Foi muito reativo. E a gente trabalhou junto durante esses 2 meses na cervejaria lá em BH, quando ela realmente faleceu. E aí eu falei, meu Deus, tô aqui há 2 meses, não sei nada. O que eu vou arrumar da minha vida? E aí foi quando aprendi 50 anos em né? Que aí foi mais difícil. Mas, então, aí de lá eu vim pro Rio, e do Rio eu vim aqui pra Niterói. Rio não, né? Eu passei uma temporada em Angra, em uma outra cervejaria. Tá bom. E sempre com crescimento profissional. Eu sempre saí de uma visando o que eu poderia ser, né? Mais em outra. Né? Tem isso. Claro, carreira. É, carreira. Aham. E aí foi quando a André me encontrou lá em Angra e falou comigo, olha, eu tô com uma vaga aqui, o que você acha de vir, não sei o quê. Eu falei, ai, tô bem aqui, calma, acabei de chegar, não sei o quê. E aí ele falou uma palavrinha mágica pra mim, que foi, pode vir que aqui você vai criar tudo. A gente não tem nada, é uma fábrica em branco, a gente tem uma página em branco aqui para você escrever tudo. Eu falei, E te dou liberdade, né? Que eu lembro disso. Você pode fazer tudo. Aí eu falei, nossa, aí Pronto. Isso tem quantos anos que você tá aqui, então? Menina, eu cheguei aqui no dia 20 de maio de 2020, então tem 2 anos e Ou seja, pandemia, né? eu cheguei aqui para atravessar a ponte, eu tive que ter até um contrato assinado, avisando que eu estava vindo a trabalho, porque em Não tava Niterói estava podendo. lockdown Sim. super, 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 né? Então, eu achei que minha mudança ia ficar até presa na ponte, mas eu consegui entrar. E como é que é a rotina de uma mestre cervejeira, pra gente entender? Porque eu acho que é muito distante, né, para algumas... Na verdade, todo mundo pensa que a gente fica tomando cerveja o dia inteiro. Isso. Eu adoraria. Eu também. Mas só fazendo adendo, o interessante da Ingrid, que ela faz a cerveja, toma a cerveja, e aí nesse dia que a gente saiu, todo mundo assim já estava satisfeito e ela continuava tomando cerveja e assim, todo mundo se despedindo, indo embora e ela com a cervejinha dela. Que nesse dia que a gente tomou a cerveja na ida e na volta, no restaurante ela me ensinou um drink, que o drink eu já fiquei assim, oi?
Eu falei, que delícia. E era maravilhoso, uma combinação de sabores. Como assim? Porque ela. Não, ele Não, era um não, drink drink lá. da casa tá, mesmo. tá. Mas incrível, né? E eu falei, uau! Esse é o Porque eu acho que tem tudo a ver com essa questão do sabor, do que você sabor. traz muito, né? Do Muito. cheiro, do sabor, da. Eu sou uma crítica Uhum. investigativa. Então, igual agora eu tava em Belém, Tava eu falei, voltando de meu férias. Deus, eu tava com meu nariz atento a tudo o tempo todo. E o paladar também, né? Então, a gente fica assim... Sim, trabalha sempre. 100%. Inclusive, até para falar que no Hotel H, isso aqui, esse brownie que eles serviram hoje pra gente, é um mimo que eles dão para os clientes, porque é um case de sucesso esse brownie. Depois você tem que experimentar, porque dizem que é uma receita fantástica, que todo mundo ama. Enfim, eu amo, mas tô falando que virou moda aqui Aham. devido ao sabor. Então, você Nossa, como essa aí uma vai- boa... Tá, eu sou investigativa. É isso. Pra não falar E do talvez gosto. você possa trazer um elemento, né? Com certeza, a cabeça já tá aqui, ó. Mas conta Olha. o que você faz no dia a dia, sua rotina. Chorar às 7 da manhã. Tô brincando. Tô brincando, gente. Não era bem assim. Não quero assustar ninguém. Mas a indústria, né, principal, a indústria, no geral, ela tem uma engrenagem que é intensa, que é produção, logística, comercial, né? Deixa eu ver se estou esquecendo alguma. Não, é logística, comercial e produção. É uma engrenagem muito forte. E quando um desses 3 pilares aí balanceia, né, desmorona tudo. E a produção, ela é o eixo que conecta tudo. Então, a produção da cerveja é a coisa mais linda do mundo, mas ela é mínima. Sinto informar aí a quem estava achando que era a coisa mais perfeita do mundo. Então, a gente tem que fazer uma divisão de produto, de produção, de como ela vai ter a saída, para onde vai, como vai, controle de qualidade, tentar cuidar do processo e do produto para ele chegar até o consumidor final da forma que ele saiu da fábrica, que é muito difícil. Né? A gente sabe que a cerveja é um alimento perecível e no calor do Rio de Janeiro a gente vai Ainda administrando tem isso, né? Exatamente. Então, a parte da produção, esse gerenciamento da produção envolve conectar mesmo a logística e o comercial com a produção e que tudo saia bem até chegar no copo do cliente, que é a nossa missão. A gente produz a cerveja, não é pra gente. Não é para ali debaixo da asa, né? Então, o gestor de uma cervejaria, principalmente da produção, tem que tomar todo esse cuidado de ver o que vai ser produzido, o que está caindo venda, o que está aumentando, o que o consumidor está falando para a gente alterar. Então você é uma gestora como um Exatamente. todo, de pessoas também, De pessoas, e principalmente. também da logística. Eu sou o filtro do que vem da rua para a produção, entendeu? Eu preciso filtrar o que acontece lá fora para transformar aquilo em ação dentro da produção, né? Tem a parte magnífica e linda que todo mundo realmente imagina, que é a gente sorrindo e colocando malte na panela, que não é assim, né? Como é, então? É sofrendo muito, é pesado. Eu já vi você postando, né? Até para colocar, enfim. Tem todo um processo. A cerveja é um processo químico, biológico, físico, né? Físico-químico muito complexo, né? Depois que a gente entende do processo de fabricação da cerveja, ela desce até com um gosto diferente, porque Quanto tempo para você produzir uma cerveja? no mínimo 20 dias. Olha, no gente, mínimo. né? Então, depois que a gente vai descobrindo Uau! suor e sangue que é fazer uma cerveja, a gente valoriza ainda mais o produto, né? Mas como um todo. Mas a cerveja em si é um produto lindo. Aí eu falo, ela é muito bonita. A forma, a construção de uma cerveja é muito incrível, é muito estudada. Né? A cerveja é uma ciência exata, então a gente realmente consegue estudar muito antes de ter aquele produto final. E como é que vem as inspirações, assim? Hoje eu vou produzir uma cerveja. Eu sempre falo que a gente precisa de
bom senso e criatividade. Então, porque a gente pode realmente fazer tudo que E quiser. administração de tempo. É, Porque pelo que você está contando aí, é, às vezes a própria produção consome é. muito de você, né? Então, É. assim, tem que dedicar um tempinho para essa inspiração de, né? Eu brinco que o pessoal acha que eu sonho, e aí eu acordo Mas pode e ser, faço né? uma carta psicografada Adorei. com uma receita e ela já sai dali, pronto, essa é a medalha. Não. Aham. Gostaria, porém não. E então vem a parte criativa, mas aí é aquilo, né? Vai, onde dá tempo, sobra tempo, a gente faz alguma coisa, Tá bom. né? Mas, então esse é o trabalho. Então, toda mestre cervejeira tem todo isso, só para eu entender. Tem tudo Toda isso. essa responsabilidade, Isso, esse exatamente. olhar, né? E existe uma formação para isso? Então, é desejável que a pessoa ainda tem formações, já existe pós-graduação Ah, já específico existe? disso, mas ainda não é como se fosse um farmacêutico que precisa ter o CRF para poder atuar numa farmácia. O cervejeiro não. Mas para a pessoa conseguir conviver nesse meio, ela precisa entender o mínimo de mecânica, de elétrica, de química, de biologia, assim, mesmo que Uau, esteja gente! Então, aparecem muitos aspirantes, mas no meio aí da correnteza, eles veem E que você não até é. falou, tem uma questão até de força também, Sim, física, né? força é indispensável, assim. Gostaria de não dizer, né, de omitir essa parte, mas a gente passa 70% do tempo carregando peso para lá e para cá, né? Entendi. Então Então, você tem que se preparar muito para isso tem que se também, né, preparar. Eu Odilda? tava de férias aqui, ó, minha unha tava enorme. Um dia na cervejaria, já Já não, acabou a eu tô unha. aqui lutando com ela só Lá consigo. não é essa roupinha, né? Ela até brinca, você tem que me ver quando eu estou Eu lá. tenho a versão operária e a versão Barbie, né? Isso. Então existem duas Ingrid. Muito legal. Então, o trabalho, como todo outro, é gratificante quando a gente faz o que gosta, Sim, mas claro. tem muita dificuldade. Uhum. Muita. Eu vejo muita gente aí. Uma vez um amigo meu me perguntou, eu estava fazendo curso de sommelier. E eu comentei que eu tinha que estudar alguma coisa desse tipo. Ele, mas você não fica lá só comendo queijinho, não? Vamos fazer um dia, uma imersão, né? Vem comigo. E você falou uma coisa que eu achei muito legal também, que tem uma questão de olhar os números também, né? Tem. Os resultados, o que o cliente está falando. Quais são os números hoje da Porque Master? tem isso, às vezes você gosta de alguma coisa, mas não é comercial, né? Não adianta, às vezes fica só para o seu consumo, né? Isso é a minha leitura, que é o meu trabalho, assim, o feeling mesmo, é o filtro, mercado, produção. Igual um exemplo, assim, clássico que eu sempre dou aonde eu vou falar sobre cerveja. A Weizenbier, que é a cerveja de trigo, é uma cerveja bem pesada. Né? O trigo, ela tem um corpo alto, ela é turva, ela é um copão de pão líquido mesmo. Essa eu não quero jamais. Meu marido adora essa. E eu vejo que o consumo do Rio de Janeiro, ele perde um pouco, sim, de Weizenbier, mas ele não suportaria nesse calor uma cerveja com um drinkability não tão alto como essa, que ela é pesada mesmo. Então, a gente faz um ajuste ali, outra aqui na receita, e ela fica uma Weizenbier que o meu público gosta. Sim, bacana Entendeu? isso. Então, aí vem um apreciador de Weizen mesmo, de verdade, fala, poxa, essa cerveja tá sem corpo. Aí eu falo, sim. Para você, então, vamos procurar outra? Porque a gente tem que ouvir a maioria. Perfeito. E é isso que eu queria saber. Porque a produção é larga escala, né? Então, você não consegue fazer. E o meu gosto pessoal, eu não posso colocar. O que eu ia falar. Hoje estão quantos chopes lá? De linha mesmo, são 6 com 13 e 19. Nossa. Carrega uma saizão 20, a gente tem 20. Uau, 20. 20 cervejas de lata de linha. Olha. E aí tem todos os outros que vocês já sabem aí, que dá para comprar em Crowley, quando vai consumir do bar da Masterpiece. A gente, às vezes, faz alguns lançamentos sazonais para poder mandar para mais longe.
A gente ainda é um neném, né? Até tem que falar um pouco disso também. Porque a fábrica, ela abriu com você, né? A fábrica Praticamente. surgiu, exatamente, então tem 2 anos e a gente passou por um período inimaginável, que foi a pandemia. Então, toda a construção de projeto que tinha sido feita antes, né, que a inauguração da fábrica ia ser dia 23 de março. E o mundo fechou no dia 20, isso, 2021. Então, a gente, né, eles estavam com tudo engatilhado e aí tudo fechou. Então veio aquela sensação que ia durar uma semana ou ia durar pouquíssimo Ninguém tempo, e sabia. aí a gente corta aí para 2 anos depois, basicamente, com a pandemia. Sim. E a gente teve que reinventar o que ninguém nem sabia, que foi o caso da Masterpiece. E a gente começou já com essa ideia da sustentabilidade, então a gente não podia ter garrafa, a gente não podia ter o PET, né, de plástico. Não é que não podia, mas isso infringia a nossa construção, né, que a gente queria usar sempre o alumínio, que é 100% reciclável. Então a gente falou, cara, como é que a gente vai fazer com tanta cerveja para escoar sem como? Porque Sem não tem consumo. barril, não tem bar, não tem, né, não tinha bar, Fechado. né? Fornecedor, né, para fornecer a lata, por exemplo. Então, foi quando a gente desenvolveu o crawler, que é o latão de 710, que a gente conseguia envasar por unidade, que tinha um prazo de validade menor, né? Mas, enfim, a gente foi se reinventando numa situação, assim, uma marca sem ser conhecida, desculpa, ninguém conhecia a Masterpiece não existia. Então, como a gente ia vender um produto que ninguém conhece? Sim. Né? E fechado. né? Porque ainda tinha isso. A intenção era o quê? Que as pessoas conhecessem a Masterpiece indo no bar. Isso. E a partir daí começar o boca a boca, como toda, né, indústria de um produto novo. Sim. E aí não tinha bar. Falei, beleza, como é que a gente vai conhecer agora? É por isso que é tão bacana esse resultado, né? Tipo, nossa, e aí? Tá, e a gente tem 800 seguidores no Instagram. Tipo, tá, o que a gente vai fazer, né? E aí a gente se reinventou num período completamente maluco, atípico, que eu espero que nem a gente, nem as próximas 50 gerações passem por isso. Mas, aí, então teve esse período de inovação, de reconstrução, né? Porque a gente tinha um plano e esse plano descambou aí no meio do caminho. E até chegar aqui, em 2022, foi... Então, aos pouquinhos, a gente conseguiu mostrar o nosso produto com qualidade, as pessoas foram começando a Fazer eventos pequenos, né? Coisa muito pequenininha. A gente... Eu participei de alguns, tá, gente? Maravilhosa, né, Márcia? Você sabe. Na verdade, eu fui naquele primeiro que ainda era na pandemia, que foi fechado por um grupo de... Foi um evento Foi meu marido que teste, foi. né? Foi ele que me contou. É. Ele falou, tem que ver a cervejaria que tem, que era 2 quadras da minha casa. Aí eu falei, opa, vambora. E a gente virou fã. A gente fez, assim, alguns micro-eventos só para testar, porque, gente, nada tinha sido ligado. Nossa. E como é que foram essas premiações? É o quê? É alguém que vem até vocês que se inscrevem para participar? A gente tem... Ai, meu Deus, vamos lá. 4 certificações, que nesse caso a gente que vai atrás mesmo. Porque tem que ter um diferencial. Sim. Né? Tem muita fábrica de cerveja. Tem. Então, a gente, desde da primeira machadada no terreno da Masterpiece, foi tudo muito planejado para que a gente conseguisse encaixar na empresa B, certificação Beer Corporation, da parte de sustentabilidade, dos outros selos que a gente tem de empresa legal, certificação, do selo Co-Share. Então, desde do princípio, do zero, a gente fez todo o projeto para conseguir isso. Porque essa parte de sustentabilidade lá é bem forte, né? Bem forte, A gente exatamente. vê
no processo lá da fábrica, né? Isso, A exatamente. água é reaproveitada, Quando a gente fala até do banheiro, é, enfim, de quando a tudo. gente fala da sustentabilidade, vem afinco muito o ambiental, Isso. né? Mas tem 3 pilares da sustentabilidade, que é o ambiental, pessoa, né? O físico e o financeiro. Então, esses 3 pilares juntos consegue alcançar o nível de sustentabilidade. Então, a gente vê muito painel Perfeito. solar por aí e fala que é empresa sustentável. Sim, é incrível, é maravilhoso, isso tem que Mas não é acontecer, só mas isso. não é só isso. Tem que Então, ter esses três são os pilares. 3 pilares. Que bacana, e por isso vocês conquistaram o É por seu. isso que a gente é a primeira, na verdade, tem outras 2 cervejarias fora do país que tem esse selo, mas a gente é a primeira indústria cervejeira a ter o selo B Corp, que é, assim, ele é o foda dos fodas para conseguir. Ai, que chique. Bravo. Vamos. Agora. Ai, gente, É então, demais. a gente tem esse selo que é uma coisa bem complicada, principalmente pela parte social e a parte fiscal também, né? A Tá. gente sabe que tem essa outra parte Sim, aí que é chata que é e chata, Quantas complexa. pessoas trabalham na Masterpiece? Hoje a gente está com, acho que é 13, 14 pessoas. Tô aí fazendo a conta, já não esqueci ninguém. Mas não, na verdade é mais porque tem o bar, né? A empresa toda. Já estamos com umas 20 pessoas aí. Que Mas legal interessante, isso, né? Realmente, assim, quando a gente olha tudo que vocês construíram, né? É porque vocês são muito sólidos. É uma estrutura enxuta né? Para repercussão que a Masterpiece tem, né? Num momento tão. Né? Isso que eu acho que é tão impactante. Por isso que eu falo Acho que realmente tanto, porque o realmente, sabor, ele fez a diferença, né? E eu É. acho que ligado a toda Ao essa diferencial, né? cultura que eu acho que você está trazendo aí. Primeiro a São gente, o sustentáveis, né? pensamento foi o quê? O que a gente vai fazer para ser diferente? Porque tem centenas de cervejaria com cerveja boa Boa, demais. isso. Incrível, sim. Mas o que a gente vai fazer para ser diferente? O próprio Niterói mesmo tem uma muito forte também, né? Exatamente. Já estava mais Há tempo. bastante tempo, consolidada, incrível e maravilhosa Isso. também. Então, o que a gente vai fazer para fazer a diferença aqui na nossa região? Porque uma coisa que eu descobri, porque eu já me sinto niteroense. Ai, que linda! Adoro! Então, Niterói é um povo muito cuidadoso, né? Que zela muito pela cidade. Então, a primeira coisa foi o que a gente vai fazer pela nossa cidade? Perfeito. E depois de diferencial para o Brasil, para ser exemplo mesmo. Hoje a gente é um case, né? Uhum. Muita gente vem e pergunta, mas por que a cervejaria mais sustentável do mundo? Aí todo mundo Isso que eu espera quero que saber. chegue e fale, porque a gente tem 83 painéis solares, a gente reutiliza a água e dou o bagaço. Essa é a parte Além fácil. disso, que mais? Então, a gente tem a parte da responsabilidade física e tem uma parte social também que é muito forte. A própria estrutura da fábrica, da construção, Isso. tem um estudo tão grande, gente. A gente Ela é tinha que fazer- muito muito. bonita, né? A gente É tinha que muito fazer, diferente, né? A gente tinha que fazer até um outro podcast para poder tentar explicar. Que bacana isso. Inclusive, o projeto, né, da fábrica foi feito por uma arquiteta incrível e maravilhosa e mulher. Ai, adoro! Lá a gente, assim, Aham. Eu ia até falar, se você tem um time feminino também, né? sempre um Você time feminino. mudou praticamente. Foi a cervejaria Máfia hoje só tem mulheres incríveis na frente. Então, Como é ter mulheres? a gente Faz é diferença? maravilhoso. Muito. É muito. Porque também você não contou como é que foi essa sociedade com a máfia. Acho que talvez seja é. legal só falar um pouquinho, né? Porque a gente tá falando da Masterpiece. A gente vai chegar na Máfia. A Máfia Tá. já é abril em 2021. Acho que a gente ainda tá em 2020, né? É. É 2020, a gente tá em Isso. 2022, calma. Então, na Masterpiece, principalmente, foi quando eu cheguei, toda a cultura de lá era dominada por mulheres. Tinha o André lá, tadinho. Só. Perdido. Só. Ele era assim. O André é o dono da O dono cervejaria. da cervejaria, exatamente. Que André construiu. Baia, que construiu, que é a mente brilhante, né?
Isso aí eu falo com ele que eu confio nele mais que em mim não tem como, E mas eu quão confio nele generoso ele é, né? muito, Em muito. abrir É, essas ele é um oportunidades. visionário, gente. Não tem como, assim, o André tem, enquanto a gente tá aqui, ele já tá em 2050, né? E o melhor do que Não é à toa que colocou a mulher na frente. exatamente. E ainda me ouve, igual ele fala, eu nunca vou perder uma discussão com você. Adoro. A gente Aham, debate muito, aham. muito, né? Então, muito mesmo. Então, Mas é assim que a gente cresce, né? é muito. Então, eu aprendi muito com o André, principalmente a questão de você pensar e realizar, Uhum, né? Porque é sair dessa questão da zona ali de conforto e pensar, ah, assim tá bom, eu não preciso investir mais meu tempo nem minha energia nisso, entendeu? Então, eu adoro conversar, principalmente com eles, né, com ele, que ele não tem medo de sonhar. Porque tem muita gente que tem vergonha de falar o que que ela realmente quer, entendeu? E ele fala e 80% vira e fala, você é louco. Aí eu falo com ele, então vamos que a gente vai adoro fazer. essa loucura. É, entendeu? Vamos Você que a gente dessa. vai fazer. Aham, Vamos que vai dar certo, entendeu? Então, porque a gente tem muita gente que pensa, que acha legal, mas nem verbaliza, sabe? O uhum, que quer. Então, fica ali naquela coisa mecânica. Então, uhum, eu digo que a Masterpiece é uma fábrica de planejamento e ação o tempo todo. A gente uhum. está sempre maquinando alguma coisa para tornar nem que seja exemplo, para ser mais conhecida, para tudo. A gente. E para quem não é de Niterói, como é que conhece a Masterpiece? Então, cada vez que a gente viaja, eu venho ficando mais surpresa com o nosso conhecimento, assim. Eu estava em Porto Alegre há um tempo atrás, sei lá, antes das minhas férias. É, e aí o pessoal chegou e falou: Ai, eu tô louco para experimentar tal cerveja, não sei o quê. A gente estava em Guarapuava, que foi um outro congresso que a gente foi. E o ponto alto do congresso foi quando plugou essa cerveja. Eu falei: Menino, como que você sabe? Aqui de Porto Incrível, né? Alegre, né? Como é que tá Mas, desbravando, né? acontece que o quê? A pandemia trouxe uma coisa que não vai acabar, que é a interação pela internet, né? Sempre existiu. Só que agora com a pandemia ficou muito, muito evidente. Você pode ter tudo na sua mão a partir de um clique, né? Não, e Então, acho que as premiações também dão é, visibilidade, os eventos, né? tudo Que que vocês fazem também, tudo que que a são gente mundiais. plantou né, em Uhum. 2020 aí, final de 2020 e 2021, agora está sendo colhido. Todo o investimento é, Acho que ficou, intelectual que a isso que eu gente ia falar, mais colocou, interno, né? Porque vocês não podiam. Vocês é, iam fazer com o carro andando. isso. Aí, de repente, vocês ficaram sem o carro andando, É, andando parcialmente, puderam, talvez, é, dedicar tempo para esse planejamento, é. para as A melhores gente, a gente teve que escolhas. refazer a rota no meio do caminho É e aí muito a interessante. gente usa muito a internet para isso. Então, Uhum, a questão das premiações, dos concursos também é justamente isso. Poxa, como eu posso provar para as pessoas que a minha cerveja realmente é boa, a uhum. ponto dele querer comprar em São Paulo Sim. ou, sei lá, no Nordeste, no Norte? E qual é a sua cerveja mais premiada hoje? Hoje a mais premiada é a Van Gogh. Acho que agora ela está com 6 títulos, alguma coisa assim. Inclusive, é, ela teve uma premiação aí agora que ficou como a melhor do Brasil naquela base, né? Naquela categoria. Então, ela tem, eu acho que 6 prêmios. E você também fez cervejas inspiradas em mulheres, né? Sim. E aí, como é que surgiu essa inspiração e como é que foi isso? Assim, isso é bem legal também Na de trazer. verdade, a minha primeira. Vamos lá. Toda a linha clara, todas as cervejas da Masterpiece são desenvolvidas por mim. Mas quando a gente passou para a linha Premium, a gente teve, né, um desenho de produto. E quando a gente passou para a linha Premium, eu falei, poxa, a primeira tem que ser a Mona Lisa. Lógico. E Porque a fábrica tem, né, esse logo, é a né? logo da Aham. Mona Lisa. E o processo de criação de cerveja é muito amplo, né? A primeira coisa é
quem vai tomar essa cerveja, né? Se fosse só eu, era uma coisa. Então, qual é o clima do local que essa cerveja, né, vai ser servida, a grande maioria dela? O que eu posso trazer para ela de história, de instigar o consumidor? Porque, né, a gente tem acesso a isso em todos os lugares, mas por que a pessoa queria tomar essa cerveja? Primeiro é o rótulo, claro, né? Não tem como, os rótulos da Masterpiece Eles chamam atenção. chamam bastante Muito. atenção. Criativos demais, né? Vocês têm uma agência que desenvolve? Tem uma agência que pensa nisso. pensa, que na verdade fala que pode, que não pode, né? Senão a gente Tem isso alguém também. tem que frear. E- Porque realmente, quando você vê o rótulo da Mona Lisa ali, te dá vários questionamentos, né? Mas isso pode, isso não pode? Foi o primeiro questionamento, assim. Só ali já intriga, né? É instigante. exatamente. A pessoa pensa, "Ué, Que isso, né? mas Como esse que eles povo é doido, conseguiram? colocar uma pintura, será que isso já está liberado? Será que pode usar imagem?" Então, tem alguém que freia a gente. Mas, então, quando né, vou falar da Mona Lisa e depois a gente fala de todas as outras. Então, o que eu poderia fazer para aquilo se tornar assim, meu Deus, eu quero experimentar isso? Porque a pessoa come com o olho primeiro, né? Então, falei, poxa, tem que ser a Mona Lisa, que vai ser a nossa assim, o carro-chefe, Carro-chefe, né, de aham, entrada. aham. E eu gosto muito de fruta, lógico. Então eu imaginei, poxa, um estado tropical, quente, é, com pessoas que querem beber, que estão a fim de tomar uma cerveja. Falei, poxa, vamos fazer uma sour aqui, que eu vi que faltava aqui no mercado também. E vamos usar, vamos pegar uma fruta do Nordeste que eu amo, que é a siriguela. E aí foi o processo de casamento, né? Porque o morango e a siriguela, eles não. Gente, é a minha preferida, né? Você sabe, né? É a minha preferida. Ela é Nossa, tua. É a sua gente, cara, É né? a sua cara, incrível. Ainda entendeu? vem num copinho. Aquele copinho de 200 é maravilhoso. É. Então, até existiu o casamento entre as frutas, né? O quão ácida a siriguela é, o quão doce o morango pode estar. E veio da sua cabeça, o morango e a siriguela. Olha que Olha que interessante, né? Hoje eu vou acordar com o morango na cabeça, uma siriguela e... Mas é como chefe de cozinha também, né? Quando É faz tempero. pratos, vocês têm isso na mente, né? Eu acho que A intuição natural, pensando né? nisso, muito lindo É isso. por isso que a gente Muito vai. artístico. É por isso que a gente vai consumindo as coisas sempre com outro olhar. É isso. Né? Não foi à toa que você viajou agora para Não Belém. foi à toa. Foi para trazer mais alguma coisinha de lá. Meu Deus, eu quero tatuar o jambu na minha pele, assim, que é maravilhoso. Então, podem esperar a cerveja de jambu, Aí. porque eu estava lá pensando, ai meu Deus, A da festa junina, a né? da festa junina, que é graça a foi Amber aquilo, Junina, que que é delícia. maravilhosa Tudo a mesmo. ver, né, com o momento. Então, o processo de criação envolve tudo isso. Então, a Mona Lisa foi o meu estalo, assim. Foi a hora que eu cheguei para o André e falei, você vai deixar na minha mão? Aí ele, ai, vou, pode ir, pode fazer. E aí, quando a Mona Lisa ficou pronta, né? Que aí tem toda aquela expectativa, que não dá para saber se vai ficar boa no primeiro momento, né? É uma criação, né? E aí, quando ela ficou pronta, que a gente foi tomando, assim, nossa, esse dia foi muito bonito Ai, mesmo, mas eu não queria falar. porque foi copos espalhados Oxe, pela meu fábrica Deus. e todo mundo, "Caralho, que cerveja boa!" Eu falei, sim, Ai, que delícia. sim, meu amor. Cara, é aquele momento que você fala assim, valeu Valeu a a pena. pena, valeu a pena. Exatamente isso. E demorou quanto tempo essa produção? A Mona Lisa saiu, acho que foi em julho, agosto. Eu cheguei em maio, né? Porque tinha muito equipamento lá que a gente... chegou? Já cheguei, foi. Foi assim. Não, ela era a principal, né? Foi um bom achado mesmo. Você chegou? Eu era a peça. E a Mona Lisa hoje também tem premiação pra caramba. Inclusive, um dos maiores concursos do mundo, né? Premiou a Mona Lisa.
Mas assim, a princípio não seriam só mulheres, né, na cerveja. Não. E aí Veio a veio a Mona Mona Lisa e tal. A estrutura da fábrica tinha uma questão das pinturas lá também, Exatamente. né, que eu acho que interferia nessa no- questão de trazer, talvez, no né, marketing inspirações. mesmo, da cervejaria. Mas a cerveja, as mulheres, que é a Saison, é um projeto sensacional que a gente foi convidado a fazer pela Ball. A Ball é uma empresa de alumínio mundial, né? E a gente tem uma relação muito boa com eles, principalmente pelo nosso perfil, né? Industrial mesmo, de cervejaria. Então, convidaram a gente, a mim principalmente, para desenvolver uma receita para a gente homenagear as mulheres, né? Que principalmente trabalhavam na indústria Ball, que é enorme, enfim, é mundial. Que lindo isso! E quando a gente estava construindo o projeto, a ideia era entregar um produto na mão da pessoa que ela pegasse e falasse tudo, 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 absolutamente. Tudo que foi envolvido nessa cerveja foi feito por mulher. E aí, quando a gente fala assim, a gente imagina o quê? Né? Ah, a mulher fez a arte da lata, né? Tá, fez a cerveja. Legal, mas o projeto é o tudo. É desde a preparação do alumínio para a fabricação da lata. Inclusive, a lata 350, porque a planta de produção de lata de 350 de Entre Rios, que é uma cidade aqui, é gerida por uma mulher. Então, a lata não podia ser Tem um trabalho de 473 pesquisa também, né? Que envolve exatamente. quando você... Então, até a levedura usada nessa cerveja Gente, é por agora um ganhou mais laboratório. poder para mim. Tudo. A levedura que foi usada na cerveja é de um laboratório incrível e maravilhoso de uma mulher, né, que fica em Santa Catarina, eu acho, Florianópolis. Enfim, Gabi Levitec, linda, perfeita. Que fez a levedura, a arte, a parte da comunicação, a criação do site, porque tem um QR Code na lata, que tem todo o desenvolvimento do site, a parte visual, a parte da logística, enfim, exatamente tudo. Se você pensar assim, meu Deus, como eu tenho um produto desse pronto? Exatamente tudo que aconteceu foi envolvido o invase, né? Foi feito por mulher, a produção da cerveja, a criação da receita, então é exatamente tudo. lindo, Então, quando a Ingrid. pessoa toca Que naquela lindo. lata, Que aquela lata orgulho. é Não, e a tudo gente pra mim. vê, não tem jeito, né? Você já trouxe até no seu discurso a questão do machismo, assim, de ter muito homem nesse lugar, né? E aí você trazendo, sendo você, né, encabeçando isso, trazendo cervejas para mulher, né? Assim, falando, olha, vocês podem beber, é Não, gostoso. inclusive, quando eu fui escolher a receita, né? Aí todo mundo, faz uma cerveja rosa. Eu falei, Olha lá, aí, tá vendo? Nada disso, né? eu falei, não vou fazer cerveja Aham. rosa. Não que eu não ame, porque eu amo rosa. Mas eu falei, não, a gente tem que mostrar que eu brinco que essa cerveja é forte e sutil, Ai, assim que como a gente. linda! Porque ela tem 8% Amei. de álcool, entendeu? E você toma sem perceber. Que é uma Saison, que é um Aham. estilo de cerveja belga incrível e maravilhoso. Eu falei, não, eu vou entregar pra mulherada uma cerveja à Isso altura. aí. Entendeu? Então, é forte mesmo, mas é delicado como a gente. Quando você participa de cursos, assim, desses eventos, ainda é um mundo muito machista? E como é que 100%. você é bem acolhida É. nisso, não é? Como é que é? Assim, fala pra gente. Ai, dizer que eu sou bem acolhida, eu vou estar omitindo muita coisa, mas hoje o respeito ele é obrigatório, Tá. né? A gente vê muita coisa aí por trás da lente do celular, mas frente a frente, hoje você é obrigado a respeitar as pessoas. Uhum. Porque tá todo mundo de olho o tempo inteiro. Uhum. Então, não dá para ser tão escroto ao vivo. Uhum. Mas atrás do celular, a gente tá ali o tempo inteiro, né? Sabendo. Tem, né? Mas hoje o mercado já entendeu que a gente veio para ficar, sabe?
torce o nariz, duvida, mas sabe, na hora do tete a tete ali, é muito simples de quebrar Uhum. aquela barreira toda, né? Tem até um Principalmente movimento, acho que é Pink Boots, Boots. Conta pra gente o exatamente. que é Tem o isso. Pink Boots, que é de mulheres, sim, na produção. Esse é um movimento Ah, mundial, esse. né? Que Aham. a gente luta o tempo inteiro para provar que. Porque, na verdade, quando fala assim, a mulher na produção de cerveja, eles já pensam: você carrega um barril? Claro, né? Eu falei, gente, sim, carregamos vários barris, mas vem cá. Você carrega um barril? Hein, meu princeso? Eu não carrega. Entendeu? Uhum. Principalmente aquele cara que fica falando, a mulher não aguenta. Entendi. Ele é o primeiro que não aguenta. Uhum. Entendeu? Então, e eu já falei, gente, que tesão é esse de que mulher tem que carregar barril? A gente é aqui, ó. É, tudo isso, É né, que você tudo tá isso, não contando. é? Olha só quantas habilidades É o que eu que sempre envolve, costumo né? falar. Eu falei, gente, não é só agir, existe o pensar. É E o isso. pensar que é o difícil. O agir é tranquilo, entendeu? Então, porque a mulher não aguenta carregar um saco de malte. Meu amor, a gente aguenta muita coisa. O que é um saco de malte? Eu vejo muita mulher que teve filhos já, né? Que foram mães, que são mães, que aguenta 9 meses um neném na barriga. A gente nasceu para isso, né? A gente foi desenvolver o corpo da mulher é preparado para isso. O cara vai me falar que a gente não pega um saco de Não malte. é? É tipo, dá vontade de falar com ele, meu amor. E você já parou para pensar que você é a única mestre cervejeira de Niterói? A gente fala de Niterói, você sabe disso. É na casa de Nossa, fulano, de... é de Quem é de Niterói. Niterói é italiano e na casa de fulano, né? Eu tenho companheiros maravilhosos. Então, quando falam a única, eu falo, não, gente, eu tenho uma equipe E fodaraça de por trás, mulheres. de mulher. Eu tenho uma amiga maravilhosa que também trabalha em outra cervejaria aqui de Niterói, que eu amo de paixão, eu admiro muito. Também mestre Não, cervejeira? ela tá Ah, na, tá, na tá na produção. produção, então a gente. Uma mulher tem que levantar a outra, principalmente nesse Eu setor. acho. Então é a gente. Uhum. Né? A gente precisa, inclusive, fortificar o tempo inteiro que a gente está ali, que a gente tem valor, que a gente é inteligente e forte, tá? Vai, coloca aí que a gente carrega um. Mas você, assim, eu acho que era legal você falar para quem quer se inspirar e seguir os seus passos. Gente, eu sou suspeita para falar. Eu sou suspeita para falar porque é suor, lágrima e sangue, sim. Mas é muito gratificante. Muito, 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 muito mesmo. Assim, você pegar. Porque cada cerveja que a gente toma é a tradução de. É o projeto, né? É o toque de muito estudo. É muito estudo. É muito estudo. É o tempo Ainda tem todo. que dedicar tempo a isso também. É o tempo todo estudando mercado nacional e internacional, vendo tendência, estudando o que a gente tem na mão aqui agora, o que que pode ser importante, o que que pode ser interessante. Então, por isso que eu falo que depois que a pessoa conhece o processo de produção da cerveja, ela tem sim um gosto diferente. Então, o processo de criação é E é maravilhoso. possível a gente assistir esse processo? Ah, A é gente poderia possível. levar uma equipe lá para ver. Seria super legal. É um dia Ah, inteiro, é o dia demora. inteiro? Ah, tá. É legal a gente até entender isso. Demora bem. Tá, De 7 ao infinito, eu brinco. tá. Mas é possível a gente É participar e possível, ver. De exatamente. repente, vamos ter. E tal como dá certo, dá errado também, né? Sim, dá errado. Dá errado. Lá a gente brinca que quando dá errado, a gente toma banho de cerveja. Ah! Pode me chamar. Rola, é bom pra pele. Chama todo mundo, vamos! Deu errado, Mas sim, também dá errado. Eu falo realmente que a cerveja é uma ciência exata, mas tem muita variável no meio, né? Igual eu falo com o pessoal, eu falo, gente, cerveja com fruta, por exemplo, vai ter variação. O morango não é nascido para sempre daquele jeito. Verdade, ele tem Tem época. época, tem vez que a Mas às fruta vezes vocês param de produzir alguma, Sim, não vai? porque Até por falta. conta disso. Siriguela é difícil pra caramba para poder achar, por exemplo, né? Uhum. Então, tem muita variação. Os insumos têm safra, né? O também. malte é de cevada, que é
cultivada, plantada. Então, tem seca, tem frio, tem chuva. Gente, a gente jamais imagina isso quando, né, bebe a cerveja. Viu como é que tem outro valor? Olha, outro valor. Tem vezes que a cerveja está um pouquinho mais clara, um pouco que a cerveja está mais... A gente luta. O meu principal dificuldade, mas que é o meu principal objetivo é a repetibilidade de uma receita. Você vai tomar ela hoje, amanhã, daqui a 10 anos, aqui no Entendi. Pará, no Sul, ela vai estar igual. Ah, Mas são variáveis, né, dentro dessa ciência interessante. exata que é muito complicada. Tá. Então, a safra do morango, siriguela que não chega, mirtilo que não sei o quê, jabuticaba que tem uma casca muito resinosa, é um terror. A gente tem uma safra de jabuticaba, que é a Charlotte. É uma delícia também. É. Eu quero falar qual eu não gosto. É. Não, aquelas mais escuras, eu digo que são mais fortes, não é o meu paladar. Tem vaga para degustador? Tem, eu vou. A Márcia, não, eu já falei, ela é número 1. Eu já falei com ela todo dia, fiz a coffee, eu falei com ela, passa aqui pra tomar um cafezinho. Hoje tem, inclusive, lá. Adorei, né? É uma cervejinha, aí muda para cafezinho. É, uma cerveja com café. Eu falei com ela, gente, pode tomar um cafezinho hoje? É que você tava viajando, por isso que eu Tava- sumi. Agora eu voltei. Espere até a minha criação com jambu, Tá porque eu não bom, vou eu sossegar. quero, me chama. Mas, então tem essas variáveis, né? A gente fala de cerveja sazonal, que é realmente essa dificuldade que a gente enfrenta. Então, tem vezes que a gente voa longe, sei lá, e faz uma coisa que o insumo não estava tão bom, ou a combinação não casou total. A gente tenta prever tudo, mas Você falou até que avalia esses números e tal, e provavelmente o que não dá certo também vocês acabam vai retirando, vão mudando. Outras que faz sempre, que não tem como, né, tirar de linha. E nessa trajetória, teve algum momento assim na sua carreira que você falou, esse foi um momento importante para mim, um divisor de águas? Ou alguma coisa também que você deixou de falar aí nesse percurso? Você estava fazendo uma linha do tempo e eu acabei te interrompendo. Eu não sei se você quer Não, a gente contribuir. pode ir para e voltar, mas acho que o momento importante foi quando a gente ganhou como a cervejaria do ano lá no Brasil Beer Cup, que foi um ano muito difícil. 2021 foi um ano foda. 2020 foi muito foda, mas 2021 foi muito, muito Mas foda. eu acho que se não fosse a pandemia, vocês não seriam a potência que são. É uma dicotomia, né? Mas pelo que você está falando, a pandemia foi assim, o propulsor da Foi a Masterpiece. panela de pressão, né? Foi Enquanto todos ficaram esperando o que ia acontecer, vocês foram além. Exatamente. É essa a visão. Sim, naquele tempo ali fechado, a gente tinha 2 caminhos, né? Chorar. Que eu acho que não é o que a gente faz. Não ia dar, porque realmente tudo fechado, tudo aquilo. Ninguém conhecia a gente, nada. A fábrica pronta, milhões investidos. E a gente com tudo fechado. Então, o primeiro passo foi, bom, vamos aqui ajoelhar e chorar, né, em posição fetal, e o outro foi estudar né, a gente tinha tempo. Sim. E quando as coisas abriram, vocês já saíram na frente, né? Estavam muito preparados. O pessoal já estava com muita vontade de conhecer mesmo, né? Então, Curiosos, né? gente, o Com aquele Mundial de espaço. 2021 de Labier foi maravilhoso. Que maneiro. Aquilo ali foi a primeira vez que eu vi pessoas de verdade, fisicamente, tomando a cerveja. Olha! Foi em dezembro de 2021. E aonde é o Mundial? Já tem até data para esse ano. Eu vou. Com certeza, né? Na Marina da Glória. Ai, gente, perdão, acho. É Marina da Glória na mesmo. Marina, não é? Isso, é. Não tem outro nome, não? Não, então é Marina da Glória mesmo. Então a gente já convida, né, os Somos Empreendedoras e os nossos ouvintes para a gente fazer aí uma caravana. E a gente agora caravana. Disso. Aí já vai sair outro projeto. É outro projeto, Caravana Mundial, porque é um evento muito maravilhoso. E foi justamente isso, 2020 Foi esse prêmio importante. 2021 foi o prêmio importante. E em 2021, que foi a primeira vez que eu vi as pessoas fisicamente consumindo cerveja. Porque a gente via pelo Instagram, né?
chegava lá o crawler, a lata que a pessoa comprava, tirava uma foto, Havia avaliava um uma post. mensagem, um post. Né? E eu mudei para Niterói na pandemia, então até hoje eu não conheço Niterói direito, sabe? Então foi quando a gente meio que estava sem medo de sair, a gente já estava vacinada ali, a gente falou, bom, acho que a gente agora está preparado para enfrentar o mundo. Porque teve isso, em 2020, final de 2020, eu acho que ainda não tinha vacina. Então não teve final de ano, não teve Natal, não teve nada. Isso. Não teve absolutamente nada. Então a gente falou, meu Deus, agora é a hora da gente pôr a cara no mundo. A gente vacinou. E agora a gente vai ver pessoas, de verdade. Legal, né? Então, assim, cada pessoa... E daí não parou, aí né? não parou. Não parou mais, né? Não, aí foi 2021 e agora a gente chegou em 2022. E o futuro? O que você pensa? E os sonhos? Ai, é muitos. Meu Deus, tem muita coisa, tem muito chão. Mas a gente quer ainda aprimorar muito, melhorar muito, crescer muito, né? A gente abriu bares, tem bares da Masterpiece na cidade, a gente tem bares, né? A gente quer expandir ainda mais para o Rio, para fora daqui, que a gente é muito cobrado, inclusive. Imagina, Né? sabia? Quando vocês vêm, ou como vocês vão, então... Eu fui lá no interior do Rio, em Cordeiro, cheguei lá para tomar numa choperia lá da cidade. E aí eu fui falar, não, eu adoro, mas... Ui, eu adoro eles, Eu falei, gente, esse povo tá muito conhecido. Não, a gente chegou em Belém do Pará, Lindos. a Paisana. E aí, lá tem um bar maravilhoso que eles estão querendo transformar na maior tap list do norte, né? Incrível, eles são super atenados no mercado e tal. E aí, quando a gente chegou, poxa, eu também queria minha cerveja aqui. Ele, mas qual cervejaria vocês são? Masterpiece, o quê? Eu quero essa cerveja aqui. Eu queria saber, você levou para Belém? Ô, menina, não consigo. Eu não acredito nisso. Eu penso você naquela bolsinha que você levou lá no Somos. Tipo assim, né, na viagem. Como que ela não vai mostrar para alguém o que ela faz? Qualquer hora saca aqui, né? Toma aqui o meu presente. Olha, não levei, mas foi frustrante. Eu deveria ter levado, mas viajei como sempre, né, gente? De última hora, eu pisquei e tava lá em Belém. Foi basicamente isso. Eu tinha voltado de Porto Alegre. Na segunda-feira, deixei as coisas encaminhadas nas fábricas e quarta viajei. Então, não foi nada. Mas os meninos já estão lá de Belém pensando. Então, ou seja, a gente é cobrado para sair daqui, sabe? A gente quer fazer um clube de assinatura legal para que todo mundo tenha. Aquelas coisinhas que só tem no bar da fábrica. Então, a gente está expandindo muito, assim, a nível... Tem até um biscoitinho que vocês fazem da cevada, né? Isso, com Que é uma bagaça de massa. delícia, Eu também gente. adoro de pimenta, E é uma questão também de reaproveitar, não é? Exatamente. A gente É bem envia legal. o bagaço de malte, né, para o pessoal da Delicacia que faz tanto o brownie quanto os palitinhos, que uma parte é destinada para a fazenda e outra parte vai para eles, que a gente consegue fazer. Enfim, então a gente tem muitos planos a nível realmente nacional. Infinito além. Infinito e além. Tem muita coisa. Gente, a gente está chegando no final. Passou tão rápido. Não é? Eu cheguei nos dois. Então vamos lá, diz uma mensagem final, conclui o que você quer falar aqui para o mundo, do que tem aí pela frente, Ingrid. Primeiro. Não é de se apaixonar, gente? Eu falei. Se orgulhar, né? Muito orgulho. Primeiro, queria agradecer de novo. E para falar, principalmente, né, que eu sei que aqui a gente fala diretamente para o nosso público feminino e indiretamente também, né, para o masculino, mas para o geral, mas principalmente para quem está ali pensando, né? Ai, será que eu dou conta? Será que eu consigo? Será que eu, né, sei? Isso é a minha luta diária. É realmente não acreditar muito, né, no nosso potencial. Esquecer a autossabotagem, galera. Não se sabotem, não desconfiem, não ache que eu não sei tanto quanto, ou se eu começar vai dar errado. Tudo tem que ter o pontapé inicial. E para todas as áreas, para qualquer profissão, para qualquer loucura,
que é meio doido, e a gente sabe. Sempre vai ter uma para apoiar a outra, a gente, Uhum, né? é Juntas verdade. nós somos mais Juntas somos mais fortes, com fortes. certeza. Olha esse fechamento, Letícia, melhor não poderia. Eu já te amava, agora mais ainda. Juntas somos mais fortes. Eu sou muito aberta para isso. Vou contar rapidinho, que talvez ela não saiba que ela tenha marcado tanto a minha vida, mas sim ela marcou, que eu conheci uma mocinha agora em Porto Alegre, que eu fiz uma palestra sobre cervejas vencedoras, né? Que chique. E Adoro. a grande maioria, obviamente, né, que estava ali na mesa eram profissionais do setor de cervejaria, eh, homens, né? E aí eu vi ela lá no cantinho, eu olhei e falei, essa daí vai precisar de ouvir uma coisa que eu ouvi. E teve depois a palestra e tal, não, o pessoal veio, conversou, veio mais a fundo, fez pergunta, e eu vi que ela estava assim, escondidinha atrás de mim. Ela, oi, eu também fiz engenharia química. Por que você quis ir para a área da cerveja? Falei com ela, eu gostava muito de tomar cerveja, gostava muito de processo. Então eu vim, estudei, valeu a pena e tal. Aí ela, eu também, eu comecei em janeiro numa cervejaria, uma cervejaria incrível, inclusive, lá de Porto Alegre. Aí eu falei com ela, eu falei, eles vão duvidar de você. Mas não abala não, segue firme, qualquer coisa que você precisar. Me manda um direct, hoje o Instagram é tão perto, É né? verdade. Deixa a Falei, gente tão cara, perto. Basta a gente fazer uma abri o ligação. celular, eu tô em qualquer lugar do Aham. mundo. Então, eu falei com ela, não desiste, tá? E não duvida que você vai conseguir. E qualquer coisa, me manda um WhatsApp. E eu achei legal, assim, depois que não foi fácil chegar até aqui, né? Foi de vez em quando eu olho e falo, meu Deus, eu Uau. tive coragem mesmo, né? Que realmente que as pessoas hoje consigam olhar para mim e falar, poxa, se ela conseguiu, eu também posso, né? Então, para todas, em todos os setores, gente, qualquer coisa que você imaginar na sua vida que você queira fazer, tem uma mulher na frente em algum lugar do mundo. Então é isso. Inspiração, viu, gente? Vai todo mundo ficar fã. E onde o pessoal te acha, Ingrid? Até porque eles podem querer ver você, onde eles te acham, como é que é seu Instagram, Ai, seu... gente, tem meu Instagram, que é @Ingrid Matos, mas no lugar do A tem um 4 aí, me matem por isso, Ah, mas é inclusive. porque é horrível, né? Não Os tinha mais o números, que pôr, entendeu? Então deu esse, o @Ingrid Matos. Eu acho que você vai ter que mudar seu arroba pra Ingrid Cervejeira, Ingrid Premiada, Ingrid Foda. Eu também acho. Eu gostei do Ingrid Eu Foda. também. Eu também. Muitos adjetivos. Gostei do foda. Também. Vou avaliar. E pela cervejaria Masterpiece, claro. E é isso. Acho que é Letícia, quer isso, falar alguma gente. coisa? Fazer uma delícia, realmente assim, inspira, né? E não tem nem palavras, porque assim, eu me emocionei com você também, que eu tenho certeza que a Ana tá aqui hoje com a gente. Não tenho dúvida. Fiz todo mundo chorar no último segundo. É. E quando você falou sobre que as pessoas duvidam de você, realmente, ontem eu estava entrando no avião e aí a copilota ou pilota era mulher. E eu falei, gente, eu olhei rapidinho e falei, imagina o que não tá passando na cabeça, né? Das pessoas entrando nesse avião, né? E eu tava num orgulho tão grande que eu queria ir lá e falar, te dar uma foto. Eu fiquei pensando, imagina, porque tem gente que entra e nem Eu tava voltando de Porto Alegre, eu peguei uma comandante mulher, ela chama Gabriela. Olha. Eu decorei que eu mandei mensagem na hora pro Uau. Felipe Temos e até que falei, seguir no Instagram, porque tem eu uma gosto de comandante fortalecer. mulher. E eu tava voltando de Porto Alegre com a cabeça a mil Aham. da questão de ter pouca mulher. A gente deu uma debatida nisso em Porto Alegre. Foi um concurso que teve, dessa vez, um número expressivo de juradas mulheres. E a gente estava de bobeira. Porque quando juntou aquela mulherada toda, foda,
Gente, a gente tirou uma foto, quase que ela não carregou, de tão pesado. E eu pensando, falei, caramba, quanto a gente lutou, né? Porque realmente teve um número expressivo, Que assim, bacana isso, de mulheres Ingrid. e mulheres com currículos incríveis. Que bacana. A gente cresceu muito, né? As mulheres evoluíram, estão ganhando papel cada vez mais, né? Quando eu lugar. entrei no avião, falou, olha, hoje quem vai ser o comandante do seu voo é a Gabriela. Eu falei, cara, se eu sofri, se a gente sofreu isso, imagina essa mulher na aviação. Com certeza. Pra poder estar decolando um voo. E eu pensei, Uau, né? eu imaginei todo mundo ao meu redor. Ai, meu Deus, é uma mulher pilotando. Foi a mesma sensação. É isso, gente. Vocês viram. As mulheres estão em todos os lugares. É. Da onde quiserem estar. É, E vocês- qualquer coisa, eu tenho certeza absoluta que se você pensar assim, nossa, o que é uma coisa louca que ninguém no mundo poderia fazer? Tem uma mulher chefiando aquilo em Isso algum aí. lugar. Adorei. Gente, vocês já acabaram de conhecer esse mulherão incrível. Vocês viram como ela é foda? É essa que vai ser o Instagram dela. Muito obrigada, Ingrid. Foi incrível, papo gostoso. Por mim, eu ficava aqui Nem vi mais o tempo tempo. Tão logo eu tô lá à noite pra gente conversar mais. Gente, então vocês estão vendo como que vai ser cada episódio? A gente vai ter mulheres incríveis falando suas histórias. Então tem muito por acontecer. Quero agradecer muito ao Hotel H, que disponibiliza esse espaço, que é o nosso patrocinador, que trouxe esses brownies lindos aí pra gente degustar. Ninguém degustou, mas agora que a gente vai desligar. É isso, obrigada e até a próxima. Um beijo. Beijo, gente. Obrigada, meninas.